Quando nasce uma criança, nasce também a família. E para educar os filhos, precisa se educar também os pais, não é? E é um grande desafio você ser educado nos dias de hoje. No programa de hoje queremos conversar com você sobre esse tema importante, relevante e fundamental da vida de nossa família. Esse é um programa que fazemos com muito carinho da nossa família. Para a sua família, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tininha, quem é que vem hoje? Parece que é um casal muito especial, porque tem filhos em várias faixas etárias da vida. Sim, um casal muito experiente, na verdade, né? Então aqui temos o Argeu, por favor, Argeu, pode vir aqui, E a pode Tânia. chegar, e a Tânia. Casal simpático, que já conhecemos há algum tempo, então Tânia. É sempre bom receber os amigos em casa. Bem-vinda, Professora, Argeu. seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Ajude as famílias que estão te vendo. Com certeza. Ok, por favor, Pode sentar. por favor, dá um abraço aqui, pode sentar. Tininha, por favor. Os filhos são presentes, né? É uma herança de Deus, é um presente maravilhoso. Mas a TV Novo Tempo também gosta muito de dar presentes. E aqui nós temos aqui a revista Fique Leve. A sua vida está muito pesada, está cansado, está estressado, está sofrendo, quer ficar leve. Então aqui a revista Fique Leve. Como que você faz para receber gratuitamente essa revista? Você entra no blog novotempo.com/Lar e Família, que é o nosso programa, e aí você preenche o cadastro clicando no ícone onde aparece essa carinha da revista. E aí então você vai receber completamente de graça, aí na sua casa, um presente nosso da Novo Tempo, do programa Lar e Família. Ok? Tininha, e aí o nosso convidado? Vamos conhecer nossos convidados de hoje. A Tânia e o Argeu. Eles têm, assim, muita experiência, porque têm filhos de várias faixas etárias, né? Além de cuidar de outros filhos, né? Isso. Adotivos. Adotivos. Então, conta para nós um pouquinho como é que é a família, quantos anos de casados vocês têm primeiro, né? A gente quer conhecer a família para daí quantos... poder tirar a essência do que vocês podem nos ajudar com a experiência, como disse a Tininha. Nós é que temos que aprender com vocês, viu? Muito a aprender. Sim. Bom, nós vamos completar em julho agora 33 aninhos de casados. 35 de convivência, 35 de namoro, isso. E desses quase 33 anos, o Senhor nos presenteou com 4 filhos maravilhosos. O nosso primogênito é o Isaac, está com 29 anos. Isso depois do Isaac. Manda um beijo pro Manda um Isaac. beijo. Filho, Olha você ali, está manda vindo um a beijo pro gente. Isaac. Te amo, você é muito especial. E os outros? Depois de 6 anos veio a Tamara. Tamara é uma bênção. Um beijo para você também, filha. E 8 anos após o nascimento da Tamara, o Senhor achou que 2 estava pouco, sabe? E aí, ao invés de enviar mais um, enviou mais 2. Gêmeos. Gêmeos, um casal, o Mateus e a Rebeca. Que idade estão eles entrando têm? agora na adolescência, completaram 15 aninhos. Um beijo para vocês também. Nossa, Vocês já são tem a paixão 15 da anos, mamãe. gente. Nossa, como passa rápido. Passa rápido, né? E educar essas crianças não deve ter sido fácil, né? Educar 4 filhos, né? 4 filhos. Em idades Em idades diferentes, né? diferentes. E quais são os desafios que vocês tiveram na educação dos filhos? O povo quer saber. Como é que Bom, foi? antes de casarmos, nós já havíamos feito um propósito. Em termos de família, professora, em termos de família, tudo tem a ver com decisão, né? De entrega, de comunhão com Deus. Então, antes de casarmos, nós já havíamos feito esse propósito, educar nossos filhos. Claro, em primeiro lugar, a escolha quantos filhos teríamos, né? A princípio, pensávamos em 2. Vocês planejaram, Quer dizer, então. planejaram 2, Sim. mas o planejamento nem sempre. Mas o planejamento do Senhor foi dá Foi dobrar, né? certo. Agora, se você planeja, chama a atenção, se você planeja, é uma bênção, né? E as coisas não acontecem exatamente como planejou. Mas quando você não planeja, aí pode ser um grande problema, não? Planejamos, né? Mas Deus dobrou o planejamento, né? A bênção foi dando Dobrou dobro. as bênçãos. Então, né? antes de vir o primeiro filho, casamos em 1984, em Brasília, e Goiânia, civil em Brasília, na igreja em Goiânia, ela é de Goiânia, e
Depois de casados, já o propósito, demoramos um pouquinho. Quanto foi, querida, para vir primeiro? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E antes do Isaac vir, 2 anos antes, nós investimos. Morávamos numa cidade quente, Vitória, no Espírito Santo, não tínhamos geladeira. E eu trabalhava em enfermagem e comportava nas férias. Então eu falei, nas próximas férias, em comum acordo com ela, falei, vamos comprar uma coleção da Bíblia, As Belas Histórias. E aí tinha necessidade da geladeira, mais ou menos o mesmo preço. Então tomamos propósito de oração, não, vamos comprar a Bíblia. Então a primeira coisa quando pensou Olha em só. ter filhos Isso. foi preparar-se Nossa, para Jesus. tal. Percebe que uma coisa fundamental é que a gente, como pai, precisa ser educado, ser preparado para poder fazer dessa tarefa uma coisa melhor. Acho que era bom falar para os amigos aí do outro lado que eles não conhecem sobre a coleção, né? Essa coleção das belas histórias da Bíblia, né? Isso. Então, que coleção é essa? São livros, é uma coleção, como ela disse, né, com vários livros que trazem histórias da Bíblia Ilustradas, de uma maneira mais infantil e bem ilustrado para que a criança possa ter prazer em ouvir e ver. A nossa filha, inclusive, a Emily, nós compramos também essa coleção e nós contávamos toda noite As a Isso história. histórias. fazíamos, Exatamente. exatamente, professora. Então, É. o Isaac, por exemplo, cresceu, a Tamara também cresceu ouvindo as belas histórias e aprendeu a ler nas belas histórias da Bíblia, né? Olha que Então, interessante. por que eu quero referir a isso? Porque muitos falam assim, não tem manual para criar filho. Claro que tem. A Bíblia é um manual por excelência, Vamos né? destacar isso aqui. A Bíblia é o manual para os pais entenderem os filhos, porque quem criou o filho, quem projetou o filho foi Deus, ele mandou o manual na Bíblia, né? Exatamente. Legal, gostei, Agil. Exatamente. A partir daí, nós não tivemos tanta dificuldade mais, porque o Isaac atravessou a adolescência, tivemos problema, aquela história de que é aborrecência. Nós não tivemos essa aborrecência. Que bênção, né? Porque o Isaac crescendo, instruído na Bíblia, na Palavra de Deus e tudo, bons livros, etc. Depois veio Tamara, mesma coisa, e os gêmeos mais tarde, mesma coisa. Todos eles instruídos na Palavra do Senhor, no caminho do Senhor. E outra coisa, pastor, investimos muito em livros, os Leitura. livros da idade dele, leitura. Aham. Leitura, né? E vocês, assim, como lidaram com a questão da tecnologia que foi chegando e a leitura de livros? Como sim. foi isso? Os gêmeos, por exemplo, eles têm tempo para ficar em computador também? É controlado esse tempo? Como que funciona? Como é que são essas É? regras? Porque uma boa família, ela tem que ter algumas regras. E vocês têm algumas regras para conduzir a educação dos meninos? Diga, querida. Sim. É. A gente procura, é claro que hoje, na época que nós estamos vivendo, a tecnologia faz parte do dia a dia, né? Uhum. O que é muito importante dentro do nosso contexto familiar é que as regras, elas existem sim. Uhum. Elas precisam existir para que haja harmonia dentro do lar, né? Então, hoje estamos ainda com o Tamara em casa e os gêmeos. Então, assim, eles têm um horário, após chegarem da escola, eles têm o horário do almoço e depois uma pausazinha para um descanso e eles têm o horário da tarde para estudar e fazer as suas atividades escolares. Tá? A gente estabelece, por exemplo, falando da tecnologia na internet, né, que hoje em casa, por exemplo, tem computador de mesa, tem o Tem que laptop, ter, né? tem, cada um tem É celular. outra tudo. geração, É né? Outra os gêmeos, geração. né? Mas a gente estabelece Exatamente. o tempo, tipo 2 horas lazer na tecnologia, né? Tem atividade escolar, na pesquisa, na internet e tudo, ele está parte desse momento do lazer deles. Mas não, hora de dormir, olha, um pouquinho antes, 1 hora antes, esqueça celular, esqueça essas A coisas. gente sabe que não é fácil lidar com tudo isso, com respeito dessas situações. Eu queria chamar a atenção para você de 4 pontos assim fundamentais para a educação dos filhos. São muitos, mas eu queria destacar só 4. Número 1, as crianças, especialmente e adolescentes, precisam de nutrição. Nutrição física, para poder crescer forte e saudável, nutrição espiritual, como eles colocaram, e a nutrição emocional, com as suas emoções, com carinho, com atenção, com afeto. As crianças precisam de limites, como vocês colocaram, mas limites colocados com doçura, com respeito e com amor. Não é um limite pelo limite, é um limite pela orientação
e pelo direcionamento feito com amor, não esquece, com amor, com equilíbrio, com doçura. Não pode perder a doçura. E a criança precisa de rotina, vocês colocaram rotina. A rotina tem que ser estabelecida porque isso dá para a criança segurança. Ela não pode ficar perdida sem saber o que vai acontecer hoje ou amanhã. A rotina é fundamental. E por último, desses 4 pontos que quero chamar, é a questão do modelo. Eu quero que você fale sobre isso. O modelo. A criança, ela olha para você, ela aprende com você. Ela não entende muito suas palavras, mas ela entende muito bem as suas ações e atitudes, né? Tinha até me falou assim, ó, crianças veem e crianças fazem. Quer ensinar que o seu filho ame você. Quer ensinar que seja leal você. Como é que é essa questão do modelo? Porque vocês são humanos, são imperfeitos, têm falhas, mas precisam e precisaram ser modelo para essas 3 gerações diferentes. E aí, como é que faz essa questão do modelo? Eu acho que nós precisamos até ver a questão da leitura. Vocês falaram que vocês incentivaram muito a leitura desde pequenos, Sim, tudo, sim. né? Vocês também leem? Vocês mostram isso para os seus filhos? São modelos nisso? Nós dois, Ah. eu estou na terceira graduação, então, enfermagem, teologia, e agora direito. A minha esposa, educação física, agora pedagogia. A gente sempre foi de ler. Eu aprendi a ler. Meus pais são pessoas simples, de interior, da roça, né? Mas meu pai era de ler muito e ensinou isso muito desde cedo. Então, em casa, desde cedo, eu já lia, desde os meus 12 anos. Ao chegar aos 22 anos, já havia lido a Bíblia várias vezes. E ensinei isso a eles também. O Isaac, por exemplo, já leu a Bíblia várias vezes também. Nossa, né? olha, interessante. Em casa, muitos livros, e cada um já vai formando sua bibliotequinha, né? Já vai formando sua Todos os interessante. 4 gostam de ler? Todos os 4 gostam de ler. Ah, então isso significa que vocês são modelos para eles, eles gostam de ler porque viram vocês veem vocês lendo. Mesmo a geração mais nova, que é a geração da tecnologia e tudo, vocês conseguiram adequar que eles tenham períodos de leitura, de estudos e de tecnologia também. E interessante, tinha você falando aí, eu lembrei de um fato, até que a gente recorda, né? A gente sempre procurou, essa função às vezes mais era minha, né? À noite, ao colocar as crianças, sempre, dos 4, né, nas diferentes fases, a colocar as crianças à noite para dormir, eu sempre deitava ao ladinho de cada um e lia uma parte das belas histórias da Bíblia. E o interessante pela rotina de mãe, né, que não é pouca, né? O sono às vezes batia na leitura, né? E às vezes o sono vinha e eu começava a tropeçar nas palavras, né? Aí não foram poucas as vezes que eu ouvi uma das crianças dizer assim, vamos dormir porque a mamãe já dormiu. Dormiu lendo. Agora, vocês também trabalham em escola, né? Eles trabalham no internato, no NASP Campus Hortolândia, ali na cidade de Hortolândia. E vocês têm dentro, né, do residencial no internato, perto de 500 alunos, né? Você trabalhou muito tempo com isso, em Engenheiro Coelho também, em Hortolândia. E você hoje ainda trabalha com isso. Como é que é o desafio? Como é que vocês veem a educação hoje? E como é que vocês veem a educação a questão de educar o filho dos outros? Que desafio é esse, Só hein? me permite voltar só um pouquinho com respeito ao referencial dos filhos, né, das regras. Um episódio assim interessante aconteceu. Eu era pastor distrital e preparei a mensagem para a igreja no sábado pela manhã, estava tudo certinho. E a mensagem, assim, ironicamente, era sobre amor, sobre perdão, etc. E tal. Momentos antes de sair para a igreja, os gêmeos estavam pequeninos ainda e existia 1 ano e pouco, né? Exigia bastante atenção e tudo. E eu, como naquele compromisso de chegar a tempo e tal, e a mãe na corrida, sempre ajudei em tudo, trocar fralda, tudo. Isso é à noite, o importante. revezamento, né? O pai tem que estar presente, né? Não basta ser pai, tem que Participar. Tem que participar. Mas eu estava com pressa e acabamos tendo uma briguinha. Ficou tenso a coisa, né? Mas também está me trazendo, eu tenho que chegar daqui a pouco, igreja e tal. E pressionei, ela chorou, etc e tal. A Tamara, que já estava nos seus 8 anos mais ou menos, estava fazendo a leitura de tudo, né? No caminho, a coisa ficou tensa, caladinho no carro, fui, preguei, na volta, ela
quebrou o silêncio. Ela falou assim, pai, o senhor pregou lá, o senhor não vive nada. O senhor brigou com a mamãe quando saiu de casa. Olha só, coerência. Coerência. Crianças veem Observam. e crianças fazem. É o que o senhor Sim. falou, E as né? crianças são detectores de hipocrisia e de mentira. Por falar em crianças veem e crianças fazem, eu estou olhando uma coisa aqui. Você tá Aham, vendo? eu tô vendo já desde o começo, né? Desde Estamos o de mãozinha começo. dada o tempo inteiro aqui, né? Que legal. Olha só o exemplo. Desde que eles chegaram, eles estão demonstrando muito carinho e amor entre eles. Num lar em que as crianças veem isso, os pais se respeitando, um exemplo que você acabou de contar, Aham. né? Vocês se desentenderam, o que pode acontecer com qualquer Sim, casal, todos Só um óbvio, pouquinho, né? dão Sininha. jeito, Vai né? acontecer. Vai, Com certeza. Como é que pode? Vai, né? Vai acontecer. E eles resolveram, a criança percebeu a incoerência, E chamou mas a atenção. gente e chamou a atenção e vocês, na hora, se corrigiram, óbvio, né? E até eles aprenderam com isso E também, em né? contrapartida, Tininha, você vê que realmente é isso, eles estão sempre nos observando, né, os filhos, é que apesar de um momento de uma diferença ou outra, mas assim, sempre, na maioria do tempo, eles sempre perceberam que nós somos muito de diálogo um com o outro, né? E com eles também. E com eles também. E uma vez, inclusive dentro do carro também, indo para a igreja, meu bem tinha me carro, dado um sempre beijo, dentro do sempre no carro, né? Mas essa foi uma coisa não, boa, porque o povo sabe? tá É o dentro momento, junto, tá tudo isso, junto ali. né? Não tem como E meu sair. bem, exatamente, meu bem me deu um beijo, meu bem, viu? Que é assim Olha que que eu trato carinho. ele, né? E a Tamara estava bem pequenininha ainda, ela tinha acho que menos de 6 anos. E a Tamara é sempre assim, ela era muito vivaz, muito esperta para as coisas. Aí ela observou aquele beijo e ela virou para o pai e falou assim, né, pai? Eu vi vocês dois se beijando na boca, viu? Que bonitinha. Então, assim, aquilo para nós foi um momento assim, muito gostoso, porque a De gente viu que aprendizagem. no nosso relacionamento, querendo ou não, a gente é espelho para os nossos Sim, filhos. não verdade, tem essa dúvida. palavra é importante. Exatamente, e aí onde eu pego na sua fala inicial, pastor, para ter filhos, é preciso se preparar. Uhum. Nós nos preparamos para tudo na nossa vida. Se a gente quer fazer um curso superior, a gente se prepara, a gente estuda, presta um vestibular. Vai fazer um curso, você tem as disciplinas que você tem que cumprir. Se você tem um propósito de adquirir um bem material, uma casa, você investe naquilo. Filhos não são diferentes. Muito pelo contrário, é preciso de investir muito É mesmo, verdade. né? Eu queria fazer uma pergunta. Vocês hoje colhem frutos da educação que vocês deram para os seus filhos, principalmente os maiores, Sim, né? com certeza. Que frutos vocês observam hoje na vida dos seus filhos? Se valeu a pena esse tipo de educação? E como vocês olham para o mundo hoje e veem a educação dos filhos? Como é que ela está? Vocês que mexem também com filhos de outros, né? pessoas. De outras pessoas lá no colégio. Como que você sente? O que precisa? O país está necessitando do quê na educação dessas crianças? Professora. dos filhos? Falar? Eu também quero falar. Uma das coisas que a minha esposa falou, investir, né, de planejar e tudo. O mundo capitalista que nós estamos vivendo, hoje, normalmente, as pessoas querem ganhar dinheiro, né? E a pressão é muito grande. E, enfim, a correria, tudo, para realmente manter, né? Não é mais o pai só o provedor, né? A mãe também tem que correr atrás do prejuízo e tudo. Mas nós tomamos uma decisão bem cedo também, dentre as decisões, de cada vez nos filhos que nasciam, né? A princípio, planejamento, como dissemos, era para 2, ela afastar das atividades fora, né? A profissão do trabalho externo, e ser mãe, ser esposa, etc. Então, os 3 partos, as 3 gerações, né, vamos dizer assim, ela parou. O primeiro 7 anos, a segunda aproximadamente 6 anos, e o terceiro, que é os gêmeos, um pouquinho mais também. Esses períodos parados, somaria em torno de quase 15 anos, daria, nós chamamos uma casa, que hoje, corrigido, seria R$600 mil. Mas nós não temos a casa. Abriram mão E disso. numa das situações todas, casal, família, paz, financeiramente não estava bem, alguns anos atrás, e estavam nós 2 na sala, conversando baixinho. Eles já estavam dormindo,
os gêmeos pequenininhos, e o quarto do mais velho próximo à sala, e a porta estava semi-aberta, nós não havíamos percebido. E estávamos como que assim, não murmurando, mas questionando com Deus, Senhor, momento de reflexão, né? Por que nós investimos, nós dedicamos, e agora a gente está passando essa situação. Era uma situação do tipo assim, 1 litro de leite tinha que dar para todos no dia, né? E Para os aí, 6. para os 6, né? E aí, de repente, nós vimos que o nosso filho mais velho abre a porta do quarto e vem em nossa direção. Ele vem até, abraça a mãe, aconchega na mãe, senta no sofá e ele diz assim, pai, deixa eu dizer uma coisa para o senhor e para a mamãe. Muitos pais pagam depois, vocês pagaram antes. Olha Levantou, deu boa noite, deu um beijo e foi deitar. Aquilo para nós foi a resposta total alento, de Deus, não é? um alento. Então, aí uma dica, pais invistam nos filhos. Quando digo investir, né? Não é só dinheiro, tempo, pare. Os filhos sem afeto, nós vemos, aí entramos então, e um abraço para os 400 e quase 500 filhos adotivos lá no Iácio. Então, a gente vê muito isso de perto. Filhos que realmente não tiveram esse referencial. O referencial é mais caro, que é o afeto. Né? Investe muito, a gente percebe muito lá filhos de pais de poder aquisitivo muito bom, com tênis caro, roupas caras, celulares de última geração, mas não estão nem aí. Não estão nem aí, doam valorizam, né? Não estão nem valor. aí. E quando recebe, de repente, um beijo, um abraço, né? Volta e meia, mesmo dos rapazes, às vezes vem e fala assim, nós somos preceptores, né? Chamados carinhosamente de prepa, né? Aí vem, ô prepa, dá um abraço, né? A gente vê aquela carência, aí dá aquele abraço, a pessoa fica, aquele garoto que antes estava rebelde, fica tranquilo, né? Então, assim, na hora de dormir, essa geração não dorme cedo, né? Mas a gente vai lá, conversa, abraça e tudo. Então, é o afeto, né? É o carinho, é a atenção. Minha voz da consciência que está assim, o tempo está acabando, tem que parar. Que pena, a gente encerra Acho aqui. que podia deixar eles mandarem um beijo para Tá, os ok. filhos, né? A gente encerra aqui uma série que foi sobre o toque com as mãos, o beijo, o abraço e agora a educação dos filhos. Agora é a chance de dar uma olhada naquela câmera ali e mandar um beijo, um abraço para os meninos. Um beijo, um abraço para os nossos filhos adotivos lá do Iácio. E para os filhos Vocês também, são né? maravilhosos. especialmente Aprendemos nossos filhos. muito com vocês no dia a Isaac, dia. Tamara, Mateus e Rebeca. Ok, Foi muito muito obrigado. Foi muito Alegria bom das foi histórias, nossa. especialmente essas historinhas, elas são muito edificantes e nos ensinam. Muito obrigado pelo seu tempo. Tininha fica um pouquinho mais com vocês, conversando aqui, tomando suquinho, enquanto eu e você queremos ter uma conversa, um dedinho de prosa. A Bíblia nos diz no capítulo 22 de Provérbios, o verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Percebe que as crianças, elas nascem sem saber de nada. Elas sabem talvez chorar, mas para tudo elas precisarão aprender. E o aprendizado, ela vem especialmente da vivência que tem com você como pai. Cometemos muitos erros, muitos acertos, e eu queria colocar para você aqui algumas dicas. Número 1, ame seu filho tocando e falando para ele, dedicando a sua vida e o seu tempo. Às vezes é fácil dar para a criança um dinheiro para comprar o lanche. O difícil é você dar de si mesmo para alimentar o seu coração. Olhe para o seu filho e veja as qualidades que ele tem. E o elogie, diga para ele. Não porque é bonito ou porque é mais forte, mas porque fez uma coisa boa, a sua atitude correta deve ser reforçada. A criança também precisa de limites, e os limites têm que ser colocados com respeito, com doçura, e as regras têm que ser claras, poucas e simples, e a criança sabendo quais serão as consequências. Que nunca deve ser abusiva nem agressiva. A criança deve parar um pouquinho para refletir na sua ação e mudar de rota. Alguns pais, quando querem educar, pôr limites, eles se tornam agressivos, abusivos
e punitivos. Isso não vai resolver o seu problema. O máximo que vai fazer é afastar o seu filho de você. Uma regra fundamental para educar um filho é ter tempo para estar com ele. E eu queria destacar um detalhe importante. Pare para ouvir o seu filho. Escute o que ele tem a dizer. Muitas vezes, os grandes erros que cometemos como pais é porque nós não paramos para olhar com atenção no olho do seu filho e perceber o que está por trás de suas palavras. Você precisa também aceitá-lo como ele é. Cada um tem suas particularidades e diferenças, e ao ser aceito, se sente amado, ao se sentir amado, se sente próximo de você. Por favor, não esqueça de uma coisa, você precisa mostrar para ele na sua vida quem é Deus. As crianças, especialmente, não entendem sobre Deus, mas elas entendem que tem um Pai do céu, e ela olha para você como Pai da terra e imagina que assim deve ser o Pai do céu. Portanto, faça um favor para o seu filho, tome sua Bíblia, leia, descubra como ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, e viva esse desafio cada dia na sua casa, porque crianças veem e crianças fazem. Eu quero orar por você, porque esse desafio é muito grande, é um desafio gigantesco, mas Deus dará a você condição de resolver, de aceitar, de decidir e de fazer. Eu quero orar por mim e por você. Vamos orar. Deus de amor que está no céu, aqui estão os pais, conhece os desafios que têm em suas mãos, batiza-os com o Santo Espírito e que possa alcançar sabedoria para ser uma bênção na vida de cada filho e assim conduzi-lo nessa vida e também para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que a tarefa é dura e é pesada, mas você vai conseguir. Deus abençoe você. Um forte abraço e nós paramos por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Programa Lar e Família, da nossa família para a sua família. Um forte abraço